Bom dia! Estamos aqui mais uma vez, nós da Igreja Batista Memorial, para levar uma porção da palavra do Senhor à sua casa nesta manhã de domingo. Obrigado a cada um de vocês que nos permitiu entrar nesta manhã na sua casa para ouvir um pouco do que Deus tem para falar a cada um de nós. Para quem não lembra, nós estamos refletindo um pouco sobre a temática restaurando os soldados feridos. Nós já estamos numa sequência, essa é a terceira aula, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula anterior, que eu tenho certeza que vocês lembram. Mas, antes disso, peço licença a cada um de vocês para nós elevarmos uma palavra de oração ao nosso Papai do Céu, para que Ele prepare os nossos corações para receber o que Ele tem para cada um de nós hoje. Peço a você que feche os seus olhos aí na sua casa, separe um minutinho de silêncio aí para a gente fazer essa oração. Oremos. Pai, nós te agradecemos. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de ter acesso a essas informações. E obrigado pela vida de cada um que está nesta manhã separando esse tempo para ouvir a Tua palavra. Esteja nos direcionando, esteja abençoando essa aula, Deus, e esteja dando a sabedoria e o discernimento necessário para que possamos não só refletir, mas guardar a Tua palavra no nosso coração e pô-la em prática no nosso cotidiano. Te agradecemos por tudo e pedimos o perdão pelas nossas falhas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oh, maravilha. Bom, como vocês podem ver, nós separamos uma imagem aqui justamente para dar continuação à aula que o pastor ministrou no domingo passado. Né que vocês lembram? Eu sei que vocês lembram, é isso mesmo. Né? Ele falou da parábola do bom samaritano. Eita, meus, mas domingo passado eu não consegui assistir. Olha, eu não estava aqui em Boa Vista, minha internet caiu, eu não consegui assistir o domingo passado. E agora? Não tem problema nenhum, né? Nós vamos fazer uma pequena revisão bem rápida da aula passada, mas nós vamos fazer isso através de um vídeo, né? Então solta o vídeo aí para a gente estar acompanhando. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olha pra mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião. Não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. E estancou teu
sangue e te levantou, fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão, que reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Oh, meu Deus, pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor, não tem nem como contar. Aleluia. Muito bem, como vocês puderam ver, né, esse pequeno vídeo ele conta, através de uma música, a parábola do bom samaritano. Vamos entender mais ou menos como é que funciona isso. O pastor abordou bem, capítulo 10 de Lucas, os versículos de 31 a 35. Mas o versículo 36 e 37, ele diz assim, ó: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Esse versículo é interessante porque se a gente voltar um pouquinho lá no versículo 25, toda essa parábola, ela começa da seguinte forma. Um perito da lei chega e pergunta de Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Me conta aí, o que eu tenho que fazer? E aí Jesus, sabiamente ele diz: o que está escrito na lei? Pois o cara que perguntou, ele era um perito da lei. E aí o perito da lei, ele responde: ora, a lei diz para mim amar o meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de toda a minha mente, de todo o meu entendimento. Eu tenho que amar a Deus como a mim mesmo. E aí Jesus responde: vá e faça isso, né? Faça isso e viverás. Essas são as palavras de Jesus. E aí ele, não satisfeito, ele olha assim para Jesus e diz: mas Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a contar a parábola do samaritano, né? Por isso que no final ele diz assim, ó: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Para a gente entender melhor, porque observe o que o cara responde: aquele que teve misericórdia dele. Ora, a gente que está acompanhando aí essas aulas sabe muito bem que foi o samaritano, mas o cara ele não falou samaritano, o cara ele falou aquele que teve misericórdia. Será por que ele disse isso? Um pouco de história nos ajuda a esclarecer isso. Jesus era judeu, né? E as pessoas que respeitavam a lei integralmente, né, viviam na Judéia, eram judeus. A Samaria era uma outra província, né, vizinha à Judéia, e as pessoas de Samaria, por diversos fatores históricos, eles criaram uma rixa com os judeus. Ou seja, judeus e samaritanos, eles não se davam muito bem, não. É mais ou menos como flamenguista e vascaíno, né? Não se dão bem. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Eles tinham uma rixa uns com os outros, né? Por motivos históricos, culturais, religiosos, dentre vários outros. Eles não se davam bem. Por isso que quando Jesus pergunta, o perito da lei, ele nem consegue dizer assim, ó, foi o samaritano. Não dava, assim, estava tão impregnado assim dentro dele, aquele ódio, aquela restrição, que ele não consegue dizer, foi o samaritano. Ele diz o quê? Ó, aquele que teve misericórdia. Ele reconheceu a atitude do samaritano como sendo uma atitude louvável.
mas não reconhecia aquela etnia como sendo uma etnia a se respeitar. Só para a gente entender isso, né? Aí daí o que acontece? Voltando para a ideia do samaritano, eu queria trazer vocês para refletir sobre o amor. Porque Jesus, ele fala muito bem disso, né? Ame o próximo. Jesus, ele deixa bem claro isso. Então hoje nós vamos refletir sobre esse amor ao próximo. Esse amor ao próximo. E aí o que acontece? Uma das formas de se restaurar um soldado ferido, ó, tá vendo? Tema central da nossa reflexão, das nossas aulas, restaurando os soldados feridos. E uma das formas de se restaurar um soldado ferido é amando. É amando. E foi isso que o samaritano fez com aquele homem que caiu nas mãos dos salteadores, dos assaltantes. Ele amou, né? Não sei se vocês lembram, mas claro que vocês lembram. É claro que vocês lembram. Quando o samaritano levou aquele homem para uma hospedaria, ele pagou aquela hospedaria com seu próprio dinheiro. Foi! Vocês lembram disso? Quanto que ele pagou? Vocês lembram? Isso! Ó! Ó o que ele pagou, ó! 2, né? Ele pagou exatamente 2 denários ele pagou. Ele amou aquele homem de tal forma que ele investiu o seu dinheiro, né? O pastor já explicou na aula passada o valor desses 2 denários. 2 denários. E ele disse mais o seguinte: cuide desse homem, porque quando eu voltar, tudo que você gastar além desses 2 denários, eu vou ressarcir. Ou seja, ele estava disposto a pagar até mais 2 denários. Ele estava disposto a pagar até mais 2 denários. Ele amou aquele homem de tal forma que ele estava disposto a investir. Daí eu faço uma pergunta para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Será que existem samaritanos, vamos colocar entre aspas aí, né? Homens com a atitude daquele samaritano nos dias de hoje? Será que nos dias de hoje existem pessoas capazes de investir tempo e dinheiro para resgatar uma pessoa que ele nem conhece? Será que nos dias atuais nós temos pessoas que amam o próximo de tal forma que nós podemos chamar ele de samaritano, porque a atitude se assemelha a desse homem na parábola de Jesus? O que vocês acham? Isso. Eu tenho certeza que vocês vão responder sim. E se eu fosse perguntar, até vocês seriam capazes de contar uma história referente a isso. E hoje nós vamos abordar esse aspecto. Os samaritanos nos tempos modernos. Exemplo de pessoas nos nossos tempos que investiram tempo e dinheiro para restaurar um ferido, para amar uma pessoa, né? Para demonstrar o amor ao próximo, né? Para demonstrar o amor ao próximo. Vamos ver alguns exemplos e vamos destacar aqui 4 atitudes que podem caracterizar um samaritano nos tempos modernos. Por que nós devemos amar o nosso próximo, né? O que caracteriza um amor ao próximo? Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é que amar o próximo é um mandamento. A Bíblia vai dizer o seguinte em João 15:17: esse é o meu mandamento, amem uns aos outros. Então, os samaritanos nos tempos modernos, eles amam uns aos outros, em primeiro lugar, porque é um mandamento.
porque é um mandamento. Tem uma história bem interessante que pode exemplificar isso aí. Mas eu não vou contar essa história para vocês não, vocês estão cansados já de ouvir as minhas histórias, né? Eu vou colocar um vídeo para que vocês possam ouvir essa história. Solta aí. Ricardinho não aguentou o cheiro bom do pão e falou: "Pai, tô com fome." O pai, Agenor, sem ter um tostão no bolso, caminhando desde muito cedo em busca de um trabalho, olha com os olhos marejados para o filho e pede um pouco de paciência. "Mas pai, desde ontem não comemos nada. Eu tô com muita fome." Envergonhado, triste e humilhado em seu coração de pai, Agenor pede para o filho aguardar na calçada, enquanto entra na padaria à sua frente. Ao entrar, dirige-se a um homem no balcão. "Meu senhor, estou com meu filho de apenas 6 anos na porta, com muita fome. Não tenho nenhum tostão, pois saí cedo para buscar um emprego e nada encontrei. Eu lhe peço que, em nome de Jesus, me forneça um pão para que eu possa matar a fome desse menino. Em troca, posso varrer o chão de seu estabelecimento, lavar os pratos e copos ou outro serviço que o senhor precisar." Amaro, o dono da padaria, estranha aquele homem de semblante calmo e sofrido pedir comida em troca de trabalho e pede para que ele chame o filho. Agenor pega o filho pela mão e apresenta-o a Amaro, que imediatamente pede que os dois sentem-se junto ao balcão, onde manda servir 2 pratos de comida do famoso PF. Prato feito: arroz, feijão, bife e ovo. Para Ricardinho, era um sonho comer após tantas horas na rua. Para Agenor, uma dor a mais, já que comer aquela comida maravilhosa fazia-o lembrar-se da esposa e mais 2 filhos que ficaram em casa apenas com um punhado de fubá. Grossas lágrimas desciam dos seus olhos, já na primeira garfada. A satisfação de ver seu filho devorando aquele prato simples como se fosse um manjar dos deuses e lembrança de sua pequena família em casa foi demais para o seu coração tão cansado de mais de 2 anos de desemprego, humilhações e necessidades. Amaro se aproxima de Agenor e, percebendo a sua emoção, brinca para relaxar. "Ô Maria, sua comida deve estar muito ruim, hein? Olha, o meu amigo está até chorando de tristeza desse bife. Será que é sola de sapato?" Imediatamente, Agenor sorri e diz que nunca comeu comida tão apetitosa e que agradecia a Deus por ter esse prazer. Amaro pede então que ele sossegue seu coração, que almoçasse em paz e depois conversariam sobre trabalho. Mais confiante, Agenor enxuga as lágrimas e começa a almoçar, já que sua fome já estava nas costas. Após o almoço, Amaro convida Agenor para uma conversa nos fundos da padaria, onde havia um pequeno escritório. Agenor conta então que há mais de 2 anos havia perdido o emprego e desde então, sem uma especialidade profissional, sem estudos, ele estava vivendo de pequenos biscates, aqui e acolá, mas que há 2 meses não recebia nada. Amaro resolve então contratar Agenor para serviços gerais na padaria e, penalizado, faz para o homem uma cesta básica com alimentos para pelo menos 15 dias. Agenor, com lágrima nos olhos, agradece a confiança daquele homem e marca para o dia seguinte seu início no trabalho. Ao chegar em casa com toda aquela fartura, Agenor é um novo homem, sentia esperanças, sentia que a sua vida iria tomar novo impulso. Deus estava lhe abrindo mais do que uma porta, era toda uma esperança de dias melhores. No dia seguinte, às 5 da manhã, Agenor estava na porta da padaria, ansioso para iniciar seu novo trabalho. Amaro chega logo em seguida e sorri para aquele homem que nem ele sabia por que estava ajudando. Tinha a mesma idade, 32 anos, e histórias diferentes, mas algo dentro dele chamava-o para ajudar aquela pessoa. E ele não se enganou. Durante 1 ano, Agenor foi o mais dedicado trabalhador daquele estabelecimento, sempre honesto e extremamente zeloso com seus deveres. Um dia,
Amaro chama Agenor para uma conversa e fala da escola que abriu vagas para a alfabetização de adultos, um quarteirão acima da padaria, e que ele fazia questão que Agenor fosse estudar. Agenor nunca esqueceu seu primeiro dia de aula, a mão trêmula nas primeiras letras e a emoção da primeira carta. Por ser adulto, Agenor fez o antigo ginásio e o segundo grau de maneira mais acelerada, pelo sistema supletivo. 12 anos se passam desde aquele primeiro dia de aula. Agora vamos encontrar o Dr. Agenor Batista de Medeiros, advogado, abrindo seu escritório para seu cliente, e depois outro, e depois mais outro. Ao meio-dia, ele desce para um café na padaria do amigo Amaro, e fica impressionado em ver o antigo funcionário tão elegante em seu primeiro terno. Mais 10 anos se passam e agora o Dr. Agenor Batista, já com uma clientela que mistura os mais necessitados que não podem pagar e os mais abastados que o pagam muito bem, resolve criar uma instituição que oferece aos desvalidos da sorte, que andam pelas ruas, pessoas desempregadas e carentes de todos os tipos, um prato de comida diariamente na hora do almoço. Mais de 200 refeições são servidas diariamente naquele lugar que é administrado pelo seu filho, o agora nutricionista Ricardo Batista. Tudo mudou, tudo passou, mas a amizade daqueles dois homens, Amaro e Agenor, impressionava a todos que conheciam um pouco da história de cada um. Contam que aos 82 anos, os dois faleceram no mesmo dia, quase que à mesma hora, morrendo placidamente com um sorriso de dever cumprido. Ricardinho, o filho, mandou gravar na frente da casa do caminho que seu pai fundou com tanto carinho. Um dia eu tive fome e você me alimentou. Um dia eu estava sem esperanças e você me deu um caminho. Um dia acordei sozinho e você me deu Deus, e isso não tem preço. Que Deus habite em seu coração e alimente sua alma, e que te sobre o pão da misericórdia para estender a quem precisar. Viu só? Vocês viram só uma das formas de se amar o próximo? Gente, nós como cristãos, nós temos que ter essa qualidade, nós temos que ter essa característica. Muitas vezes, pessoas que nem são cristãs, elas conseguem representar esse amor ao próximo de uma forma tão sensacional que bate até em muitos cristãos, né? Que bate até em muitos cristãos. Então eu queria deixar em primeiro lugar essa ideia. Amar ao próximo, ele é um mandamento. Gente, eu sei que amar o próximo é difícil. Não é aquele próximo que está tão próximo, né? Aquelas pessoas que a gente conhece. Não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando que amar aquelas pessoas que nos faz mal, às vezes é muito difícil, né? Às vezes é muito difícil. Você amar seu pai, você amar sua mãe, você amar seus irmãos, seus filhos, você amar seu marido, você amar sua esposa. Às vezes é fácil. Na maioria das vezes é fácil. Por quê? Porque aquela pessoa te quer bem, aquela pessoa quer o melhor para você. Aí facilita a gente amar, né? Mas e amar aquela pessoa que fez mal? Amar aquele seu colega de trabalho que vive querendo puxar seu tapete, né? Amar aquele seu chefe que vive pegando no seu pé, né? Amar aquele seu cunhado que comeu seu pedaço de pudim que estava na geladeira. É difícil, né? É difícil. Mas é um mandamento, né? É um mandamento. Então nós devemos exercitar esse amor. Esse amor ele deve ser exercitado em qualquer situação, até nas adversidades, até nas dificuldades, até nas coisas mais difíceis. Esse amor ele deve ser exercitado.
Eu gostaria de chamar aqui minha cônjuge, minha esposa. Ela vai compartilhar um pouco de uma experiência que ela teve em relação a isso. Bom dia, meus irmãos. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão que o Osmo está falando, né, de o amor ser um mandamento. No nosso pequeno grupo que a gente era líder, no Jirê, nós tínhamos um grupo de mulheres, que a gente se reunia uma vez por mês, né? Fora o grupo, a gente se reunia somente as mulheres para fazer estudos bíblicos. E tinha uma das nossas lideradas que ela sofria de depressão. Ela estava passando por muita dificuldade, ela parou de ir ao grupo, ela não ia mais aos grupos das mulheres, ela estava num processo de depressão muito forte, né? Tava tomando umas medicações também fortes que foram passadas para ela e estava passando por muita dificuldade também na família, algumas situações da vida pessoal dela. E nós, né, como as mulheres lá do grupo, a gente sempre conversava e orava por ela, sempre colocava ela em oração. Nós jejuamos por ela, nós oramos, nós mandamos mensagens e eu achei legal porque a gente como líder, muitas das vezes vem só a gente, né? Só a gente que tem aquela, vamos cuidar, vamos lá visitar, vamos isso, vamos aquilo. Mas eu achei muito interessante porque as mulheres do grupo, cada uma tinha uma ideia diferente. Cada reunião elas tinham uma ideia, cada grupo elas tinham uma ideia, né? Tinha um grupo, aconteceu um grupo no PG mesmo, que uma das lideradas veio comigo e disse, e aí, vamos lá, vamos visitar ela. Como é que a gente faz? Não, cada um visita um dia. Né? E aí ficou acordado de quem pudesse lá. E eu tenho certeza que ela lembra disso, que isso fez parte da restauração dela. E assim, fora isso, teve outra liderada também que pediu pra gente fazer uma cartinha, porque ela prometeu que ela iria no grupo, visitar o grupo, né? Depois de muito tempo sem estar indo. E ela disse assim, vamos fazer uma cartinha. Aí todas fizeram uma cartinha para quando ela fosse no grupo entregar pessoalmente a ela. E todas entregaram com muito amor e carinho. E graças a Deus, essa liderada ela foi restaurada, né? Hoje ela assim tem outra história de vida para contar. Ela parou de tomar as medicações, que ela praticamente só dormia durante o dia. Ela tentou se suicidar. Por várias vezes ela tentou tirar a vida dela. Realmente assim, ela estava vivendo no fundo do poço. E ela ainda quer dar esse testemunho, né? Ela me permitiu falar um pouquinho do que a gente fez, mas ela ainda é muito envergonhada e ela espera o momento certo para ela dar esse testemunho. E eu creio no nome do Senhor Jesus que ela vai vir aqui dar esse testemunho. Mas eu estou dando um exemplo do bom samaritano, né? Que essas lideradas, elas foram na vida dessa mulher para restaurar ela. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ela é restaurada. Porque por causa do amor que cada uma daquelas meninas elas tiveram por ela, né? Não desistiram dela de forma alguma. Mandava mensagem, mandava louvores, mandava mensagem de incentivo, mandava versículo. Realmente demonstrava o amor da forma que podia. Porque muitas das vezes eu mesma mandei mensagem para ela, ela não me respondeu. Mas eu sei que o momento que ela estava passando era difícil. E eu acredito muito no poder da oração. Então a gente orou muito. A gente realmente fez muitos propósitos de oração por ela, já que a gente não poderia estar tão próximo e fazendo algo a mais por ela. É esse o testemunho que eu queria dar nesse sentido, nesta manhã. Obrigada. Que loucura! São exemplos de samaritanos nos dias de hoje, né? Uma atitude como essa, ela pode muito bem ser refeita por cada um de nós, né? Se nós entendermos que amar o próximo é um mandamento. Mas não para por aí, né? Isso também funciona se nós entendermos que amar o próximo agrada a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 14 diz o seguinte: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Gente, toda a lei,
toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ora, se toda a lei se resume num só mandamento, né, e a lei nos permite agradar a Deus, e se esse mandamento é amar o próximo, então nós entendemos que amar o próximo agrada a Deus. Amar o próximo agrada a Deus. Eu lembro de uma situação que eu li, aconteceu com um jovem lá em Santarém. Esse jovem, ele é um cristão, né, frequentou uma das grandes igrejas lá de Santarém, e certa vez ele estava andando no centro comercial de Santarém, e quem já teve a oportunidade de ir em Santarém sabe como é que são as ruas do centro comercial de Santarém, né? As ruas são bem estreitas, quase não tem estacionamento, os carros ficam bem colados, quando eles estacionam fica só um espaçozinho para você andar, é bem apertadinho. E aí ele andando ali naquelas ruas apertadas, naquela muvuca, ele viu um homem caído na calçada, né, embriagado, sem camisa, jogado literalmente na sarjeta. Então esse rapaz, ele olhou para aquele homem e aí ele sentiu que devia fazer alguma coisa. Então ele foi, chamou um táxi, colocou o homem dentro do táxi, pagou o taxista já adiantado e disse: eu vou aqui na frente na minha moto e você me siga. O homem estava dormindo, estava meio daquele jeito, né? Não estava vendo nada. Só que no decorrer da viagem, dentro do táxi, o homem acorda. E aí ele olha para o taxista e diz assim: ué, o que está acontecendo? Você está me sequestrando? Para onde é que você está me levando? E aí o taxista olhou assim para o homem e disse: não sei não. Aquele rapaz de moto lá na frente, ele me deu um dinheiro aqui, botou você aqui dentro e mandou seguir ele. Eu estou seguindo. E aí aquele jovem não sabia onde o rapaz morava. Levou aquele homem para sua casa. Chegou lá, deu uma oportunidade para ele tomar banho, deu roupas novas, deu alimentação para ele, depois conversou com ele, ajudou ele a conseguir um emprego. E esse homem, hoje, né, ele está nessa igreja lá em Santarém, ajuda várias outras pessoas, tem função de liderança na igreja e tem semeado o amor de Deus para outras pessoas que assim precisam. Tudo isso aconteceu porque ele foi amado, né? Porque teve uma pessoa que agiu igual o nosso samaritano. Gente, esse é mais um exemplo de pessoas que fazem esse papel de samaritanos nos dias de hoje, né? Tem vários, e a gente vai estar acompanhando alguns aqui, né? Mas esse é mais um exemplo que eu gostaria de chamar a atenção. Para responder aquela pergunta inicial que eu fiz aqui: será se existem samaritanos nos dias de hoje? Esse é mais um exemplo, gente. Agradar a Deus. E olha que a Bíblia, ela destaca 3 grandes coisas que a gente deve fazer para agradar a Deus. Vocês sabiam disso? Eu vou repetir aqui para vocês, ó. Salmo 147:11 diz assim, ó: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. As pessoas que têm fé, elas agradam a Deus. As pessoas que depositam a sua esperança no Senhor, elas agradam a Deus. Quer saber outra coisa que agrada a Deus? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrido, ó Deus, não desprezarás. Uma outra coisa que agrada a Deus é o arrependimento, um coração contrido, um coração arrependido, isso agrada a Deus. E quer ver outra coisa que agrada a Deus? Hebreus 13:16 diz assim, ó: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada quando a gente faz o bem. Deus se agrada quando a gente ama o próximo. Deus se agrada quando a gente toma atitudes igual a desse jovem. Deus se agrada desse comportamento dos seus filhos. Deus se agrada quando os seus filhos amam o seu próximo. Então eu entendo que amar o próximo significa agradar a Deus.
certo? Eu entendo que amar o próximo significa agradar a Deus. Por isso, nós temos que aproveitar toda a oportunidade que a gente tem. Esse jovem dessa história que eu contei, ele aproveitou uma oportunidade. Às vezes a gente tem uma oportunidade no nosso trabalho, às vezes a gente tem uma oportunidade na faculdade, às vezes a gente tem uma oportunidade de amar o próximo na fila do banco, a gente tem oportunidade dando o seu lugar na fila, também é uma oportunidade de amar o próximo. E voltar lá para o final da fila e começar tudo de novo, também, né? Nós podemos fazer isso. Tem uma pessoa que vai contar uma história para vocês, que ele fez exatamente isso. Aproveitou as oportunidades para falar do amor de Deus, né? Aproveitou as oportunidades para amar o próximo. Quer ver? Solta aí, gente! Falando de algo que eu tenha feito e que tenha impactado a vida de alguém, eu lembro de uma situação que aconteceu quando eu trabalhava no HGR, né? O Hospital Geral de Roraima. Trabalhei lá por 3 anos como maqueiro, aquele cara que fica levando os pacientes para um lado e para o outro, na maca ou na cadeira de roda. E aí eu lembro que chegou uma jovem acidentada e eu fui levar essa jovem para bater o raio-x, né? Fui levar ela na cadeira de roda e durante o percurso ela me disse o seguinte: eu sabia que esse acidente ia acontecer comigo. E aí eu perguntei: como você sabe? E ela respondeu: é porque meu olho direito tremeu. Quando o olho da gente treme é porque algo ruim está para acontecer. Ouvindo isso, eu apenas fiquei na minha, deixei quieto. E ao final de todo o procedimento, né, quando ela recebeu alta, eu fui acompanhá-la até a saída do hospital. E eu escrevi em um papel de receita o seguinte: conheço alguém que pode te fazer feliz, mesmo que teu olho direito trema. E quando ela estava indo embora, né, eu gritei: moça, você esqueceu a sua receita. E ela voltou para pegar essa receita e esse papel que eu tinha escrito isso, sobre Jesus Cristo. Ela pegou, não leu naquele momento, apenas dobrou, guardou e foi embora. E cerca de 2 anos depois, essa moça me encontrou na rua, se aproximou, né? E eu confesso que eu não tinha a reconhecido. E ela perguntou: você trabalhou no HGR, né? Ou você trabalha no HGR? E eu disse: sim, por quê? E ela disse: é porque uma vez você me atendeu e você me entregou um papel falando sobre Jesus Cristo. E aquilo ali mudou a minha vida. E eu queria te agradecer por isso. E aí eu fiquei muito feliz, porque esse pequeno gesto fez a diferença na vida de alguém. Viram só? Esse Adeilton, ele tem cada história para contar pra gente, né? O Adeilton, cada vez ele tem uma história sensacional. E essa então foi tremenda. Falar do amor de Deus. Se a gente gosta do amor de Deus, né, por que a gente não quer que as outras pessoas conheçam desse amor? Às vezes, de repente, está faltando uma motivação, às vezes está faltando só uma palavra de incentivo, às vezes está faltando só uma atitude. Então eu entendo que amar o próximo também significa isso: aproveitar as oportunidades para falar do amor de Deus. Nós vamos fazer uma pequena dinâmica aqui para tentar ilustrar melhor isso. Vem pra cá, vem pra cá. Vou chamar aqui minhas ajudantes, né? Porque agora elas vêm pro palco. Vamos lá para uma dinâmica, né? Agora, a dinâmica da Larissa, né? Vai. A dinâmica é o seguinte: a Jasmine, ela vai subir em cima dessa cadeira. Vai, Jasmine. Não, vocês são dela. Isso. E aí eu peço para vocês em casa participarem também. Eu sinto muita falta, gente, de ter todos vocês aqui, a gente poder participar e eu chamar vocês e ter que oferecer um chocolate para vocês participarem, né? Tudo morrendo de vergonha, né? Porque não querem participar, não. Então, já que vocês estão em casa aí, a família, eu peço que vocês peguem, né, lá uma cadeira da sala, de algum lugar, peguem uma cadeira lá
E aí, não vale criancinha levezinha não, tá bom? Ou uma criança assim já do tamanho da Jasmine pra frente, ou, né, os dois adultos, o pai, a mãe, né? Ou os irmãos aí, grandes já, escolhe um deles para ficar em cima da cadeira, ok? Já aí, todo mundo já com a cadeira, em cima da cadeira, da forma que a Jasmine está. O outro, ele vai fazer o quê? Aí agora ele vai fazer o que o Osmilce vai estar fazendo aqui, vai estar representando. O Osmilce, ele vai tentar levantar a Jasmine. Vocês também vão fazer em casa, tá bom? Um vai tentar levantar o outro que tá na cadeira. Pode tentar levantar aí. Não, só a pessoa, na cadeira não. Tenta levantar aí. Pelas pernas aí, eu vou poder levantar mais. Aí, tá levantou? Aí, muito bem, tá bom. Ok, e aí conseguiram? Eita, quem ficou em cima da cadeira tá de boa, né? Tá, agora a gente vai fazer o seguinte. Agora, outra atividade com essa pessoa. Você vai derrubar a pessoa que tá em cima da cadeira, hein? Você vai derrubar. Como é que você vai fazer isso? Cuidado, pelo amor de Deus. Vai que aconteceu um acidente logo agora de manhã, né? Vamos lá, derruba ela aí. Uma derrubada, nessa derrubada aí. Cuidado, viu? Cuidado com essa derrubada pra pessoa não se machucar. Pelo amor de Deus. A intenção não é essa. Ó, é o seguinte, qual a finalidade da dinâmica, né? Eu vou já perguntar aqui, vou começar pela Jasmine aqui. Jasmine, qual foi que tu acha que foi mais fácil pro papai fazer contigo? Ele me jogar da cadeira. Por que tu acha isso? Porque era mais fácil. Era mais fácil, era? Tá, e qual foi melhor pra ti? Pra mim foi ser carregado, né? Muito bem, agora pro Osmilce, né? Qual foi o mais fácil pra você? Derrubar. Foi, né? Qual a finalidade dessa dinâmica, gente? É para demonstrar que muitas das vezes a gente acaba fazendo isso. É mais fácil a gente derrubar o outro através da nossa palavra. O outro chega todo animado, né? Ei, vou agora vender Natura agora. Vou vender isso aqui. Não, para que tu vai vender isso? Não vende não, vende isso, vende aquilo. Ou a pessoa chega toda animada. Eu vou fazer a faculdade agora disso aqui. Não faz não. Para quê? Não dá dinheiro não. Né? Então, assim, para colocar a pessoa lá para baixo, você é facinho, né? Você vai lá e faz. E para colocar a pessoa para cima, muitas das vezes é difícil. A palavra de Deus, ela fala que da mesma boca procedem bênção e maldição. E, meus irmãos, não pode ser assim, né? Tá lá em Tiago 3:10. Então, muitas das vezes, da nossa boca, a gente fala abençoa e a gente amaldiçoa. Qual é o mais fácil, né? Que a gente possa estar fazendo aquilo que Deus quer. Deus quer que a gente abençoe com a nossa boca. Então, que a gente possa estar abençoando, ou seja, que a gente possa estar levantando, que a gente possa estar restaurando. E não derrubando as pessoas, como a gente fez, né? Representou através da dinâmica, tá bom? Então, mesmo que o Osmilce, como ele falou, né? Para ele foi mais fácil estar derrubando, porque muitas das vezes é mais fácil geralmente a gente faz mais isso. Né? Mas que a gente possa usar do amor, como foi falado aqui, né? Porque o amor, ele agrada a Deus. E através das palavras, a gente também pode demonstrar amor, né? Uma das formas de a gente demonstrar amor através das palavras, tá bom? Obrigada, bom dia. Aí, obrigado, Larissa. Sempre me auxiliando. Como assim Deus o determinou, né? Sensacional essa mulher, tá doida? É isso aí. Motivar através das palavras. Mas eu entendo também que amar o próximo não basta ser só um mandamento. A gente não faz isso só porque agrada a Deus. Eu entendo também que a gente ama o próximo para dar um bom testemunho. Quando nós fazemos isso, nós damos um bom testemunho. Aquilo que a gente faz, né, de atitude em relação a uma pessoa determina o nosso testemunho. Tão bom a gente ouvir alguém dizer: poxa, aquele cara lá é sensacional, ó. Aquele cara, ele é respeitador, aquele cara, ele ajuda o próximo, aquela pessoa, ela procura sempre o melhor nas pessoas, aquela pessoa, ela sempre quer ajudar, aquela pessoa, ela sempre quer
amar o próximo. É bom demais quando a gente ouve isso, né? É bom demais. É isso que significa um bom testemunho. Influencia diretamente a vida dos outros. O que nós fazemos influencia diretamente a vida dos outros. Tem uma história que eu vou ler aqui para vocês, que ela reflete bem isso. Ela fala sobre um rapaz chamado João. João. João é um nome bem simples, né? E João, ele era um tipo de cara que você ia gostar de conhecer ele, né? João, ele estava sempre de bom humor. João, ele era sempre alegre. João, você perguntava para ele e dizia assim: João, como é que você tá? Ele dizia: rapaz, tá bom demais, se melhorar estraga. João era desse jeito, cara. O João, ele era um cara especial. Ele trabalhava como gerente num restaurante e as pessoas gostavam demais dele. Todo restaurante que ele trabalhava, os garçons queriam trabalhar com ele. Ele era motivador. Ele valorizava o trabalho dos funcionários. Ele ajudava os funcionários. Ele estava sempre de bom humor. Ele estava sempre motivando as pessoas. João era tremendo. Um dia eu perguntei pro João: João, como é que você faz para ser assim, sempre essa pessoa otimista, para estar sempre de bom humor, né? Tá sempre alegre, tá sempre sorrindo, tá sempre vendo o lado bom das coisas? Como é que você faz isso? Aí ele disse assim, ó: a cada manhã quando eu acordo eu digo para mim mesmo: João, você tem duas escolhas. Ou você pode ficar de bom humor, ou você pode ficar de mau humor. Eu escolho ficar de bom humor, disse ele, né? Porque quando eu fico de bom humor, meu dia fica ótimo. Cada vez que algo ruim acontece, em vez de eu bancar a vítima, eu procuro aprender com aquilo. Em vez de eu ficar lamentando, eu vou transformar aquilo ali numa coisa boa para aprender algo. Toda vez que alguém reclama, eu posso escolher aquela reclamação ou eu posso mostrar o lado positivo. Eu olhei para ele assim e disse: mas não deve ser nada fácil fazer isso, né, cara? É complicado. Sabe o que ele disse? Não, cara, é fácil demais. A vida é feita de escolhas. E quando você examina a fundo toda a situação, sempre há uma escolha. Você escolhe como reagir às situações. Isso me fez refletir, né? E toda vez que eu escolhia alguma coisa, eu lembrava do João. E, poxa, o João ele é assim. O João ele sempre escolhe o melhor. Anos mais tarde, eu fiquei sabendo que o João cometeu um pequeno erro. Ele deixou a porta dos fundos do restaurante aberta. E aí entraram alguns assaltantes e roubaram o restaurante dele. João ficou meio tremendo, João ficou angustiado com aquela situação. E na hora de digitar ali a senha do cofre, ele errou. Ele não conseguia acertar a senha do cofre. Os ladrões, eles vendo aquilo, achavam que ele estava enrolando para a polícia chegar. Eles acabaram ficando nervosos e acabaram atirando no João. E correram. O João ficou agonizando ali até chegar uma ambulância e levar ele para o hospital. Depois eu fiquei sabendo que ele se recuperou, ainda com restícios de bala no corpo, mas ele conseguiu sair do hospital e hoje ele está saudável. Uma vez eu encontrando ele, aí perguntei dele: e aí, João, como tá? Ele disse: pô, bom demais, se melhorar. E aí ele me contou sobre esse ocorrido, né? Ele me contou sobre esse fato que aconteceu. Aí eu digo: caramba. Aí eu perguntei dele: o que passou na sua mente nessa situação? Ele disse: a primeira coisa que passou na minha mente é que eu devia ter fechado a porta. E a segunda é que eu tinha duas opções: eu podia viver ou eu podia morrer. E eu escolhi morrer. Só que quando eu cheguei no hospital, disse ele, eu vi lá os médicos tudo alvoroçados, eu vi as enfermeiras tudo aflitas, e eu vi os médicos conversando assim com as enfermeiras, e elas olhando assim para mim, e eu sentia no rosto deles que eles estavam dizendo: esse aí não tem mais jeito, esse aí já era, esse CPF vai ser cancelado. Só que eu vendo aquilo ali, eu não queria isso pra mim. Eu pensei: eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso aceitar isso na minha vida. E aí tinha uma enfermeira lá que fazia muitas perguntas. E aí teve uma hora que ela chegou pra mim e disse: você tem alergia a alguma coisa? Aí eu digo: tenho. Quando eu digo isso, todo mundo parou para escutar. Todo mundo queria saber o que eu tinha alergia. Aí eu olhei para ela e disse: eu tenho alergia a balas. Todo mundo começou a rir. Todo mundo começou a rir no hospital. E aí depois eu olhei assim para o médico e disse: eu quero viver. Eu não quero morrer. Eu quero viver. Então, me opere como uma pessoa que quer viver. Me opere como uma pessoa que quer ficar viva. Aí os médicos se motivaram, aí os médicos começaram a fazer a cirurgia em mim, e eu vivi.
E eu tô aqui vivo, disse ele, né? Então eu fiquei, caramba, que loucura. Essa é uma história que me traz um aprendizado, que na vida tudo é atitude, né? E a atitude que nós tomamos é que vai definir o que vai acontecer futuramente, né? Isso chama-se bom testemunho, né? As coisas boas que a gente faz, né, leva outras pessoas a também fazerem coisas boas, né? É isso que nós chamamos de bom testemunho. É isso que nós chamamos de bom testemunho. Tem um provérbio que eu li em algum livro que eu achei interessante, que ele diz o seguinte: se você ensina só com palavras, logo logo as pessoas vão te cansar de ouvir. Logo logo você vai ficar enfadonho. Logo logo todos vão se cansar de estar ouvindo as tuas palavras. Mas se você ensina com exemplos, você não precisa pedir para ninguém te imitar. Você não precisa pedir para ninguém te imitar. Isso é que se chama ensinar com exemplos. Isso é o que nós chamamos de bom testemunho. Isso vale para todas as pessoas, né? Uma palavra de motivação, uma palavra de incentivo, vale para todas as pessoas. E às vezes nós esquecemos que os nossos líderes também precisam dessa palavra de motivação, né? Dessa palavra de incentivo. Às vezes nós precisamos dar um pouquinho mais de valor aos nossos líderes, as pessoas que cuidam de nós, né? Mas tem pessoas que fazem isso nos dias de hoje. Tem pessoas que valorizam através das atitudes. Tem pessoas que dão um bom testemunho. E tem pessoas que também amam a nossa liderança. Quer ver? Solta mais um vídeo aí, gente. Bom, primeiro eu quero falar sobre algo que fizeram por mim e que me impactou bastante. Eu lembro que uma vez eu estava muito doente e não podia sair de casa. E aí eu recebo, não sei se era uma mensagem ou uma ligação, não lembro, mas um integrante do meu grupo de amizade, que na época era o Agnus, entra em contato comigo e disse que queria falar comigo. Perguntou se ele podia vir na minha casa. E eu disse, ok, pode vir. E aí quando ele chegou, que eu fui recebê-lo, para minha grata surpresa, estava não apenas ele, mas a grande maioria dos homens do meu grupo de amizades, né? E eles falaram o seguinte: a gente veio aqui, Adeto, para dizer que te ama. E aquela frase, aquele gesto de me visitar e falar que me ama, significou muito para mim, porque eu precisava muito daquilo. Eu fiquei muito feliz, tive um momento muito agradável com eles, e aquilo ali eu guardo com carinho até hoje. Claro que muitas outras pessoas fizeram coisas importantes para mim, mas resolvi falar essa, né, por se tratar de um grupo de amizade. Viram só? Pessoas que amam a nossa liderança. Mais uma vez, uma história fantástica do Adeilton, né? Adeilton tem muita história legal para contar para gente. Isso é um exemplo de bom testemunho. Isso são exemplos de samaritanos nos dias de hoje. Pessoas que valorizam o próximo, que valorizam a liderança e que amam o próximo como a Bíblia nos orienta. Mas eu entendo também que amar o próximo não é porque é um mandamento, não é porque agrada a Deus e não é porque é um bom testemunho. Eu entendo também que nós amamos o próximo porque esse amor ao próximo, ele restaura. Ele restaura. É o nosso tema central, restaurando os soldados feridos. O amor ao próximo, ele restaura. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 diz assim, ó: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor perdoa, o amor restaura. Em outras versões diz assim: o amor restaura muitíssimos pecados. O amor restaura. Amar ao próximo é isso, gente, é restaurar. E é isso que nós queremos deixar claro para vocês hoje. Restaurando os soldados feridos. Vocês estão me entendendo? É isso mesmo. A cura de uma pessoa, em qualquer aspecto, ela pode estar em nossas mãos.
Nós temos o poder de restaurar uma pessoa. Nós temos o poder de restaurar uma pessoa. Essa história que nós vamos ouvir agora, ela aconteceu de verdade verdadeira. É isso mesmo, né? Isso é um fato verídico que mostra que uma palavra pode restaurar uma pessoa. Vamos lá? Solta aí mais esse vídeo aí. Ai, que dor! Ai, tá doendo demais! Ai, não tô aguentando mais tanta dor! Ai. O que tá acontecendo, meu amigo? Oi, doutor, tá doendo demais! Não tô aguentando! Doutor, fala a verdade! Eu vou conseguir sobreviver, doutor! Fala a verdade! Olha, a situação do seu quadro é bem crítica, caótica, mas você pode ficar tranquilo que tudo que tiver ao nosso alcance nós iremos fazer para salvá-lo. Você vai sair dessa. Doutor, o que aconteceu com esse homem, doutor? A situação dele é difícil. Você é um soldado inglês que se feriu no campo de batalha. Não sei se ele resiste. Tá difícil. Ele tá sofrendo muito, né? Muito difícil. Você fica de olho nele aqui pra mim, que eu vou ver outros pacientes. Tá bom, então. Enfermeira, Oi, eu queria lhe pedir um favor. pode falar. Estou aqui para... Se eu puder lhe ajudar... Eu tava conversando com o médico e ele praticamente me desenganou. Disse que minha situação é muito crítica, que é muito difícil sobreviver. Ai, eu queria pedir para você aplicar uma injeção letal em mim e acabar logo com esse sofrimento. Jamais eu farei isso. Mas eu não aguento de tanta dor. Aplica logo essa injeção e acaba logo com isso. Não, eu não posso fazer isso. Por favor, eu não vou aguentar. Por favor, aplica logo essa injeção. Tá bom, eu só posso fazer com autorização do médico. Eu vou chamar ele, tá? Tá bom. Pois não, enfermeira? Ele quer falar com você. Doutor, eu não aguento mais de tanta dor, doutor. Aplica logo uma injeção letal e acaba com esse meu sofrimento, doutor. Nós não podemos fazer isso. Doutor, por favor, doutor, eu não aguento mais. Só tem uma forma disso acontecer. Qual é? A autorização do rei. Do rei? Aqui onde estamos, ele é a maior autoridade. E somente ele pode dar essa autorização para o senhor tomar essa injeção letal. Mas como é que eu faço? Eu não posso sair daqui. E ele não vai vir aqui. Tem um método. Não vai ter como eu falar com ele. Escreva uma carta. Uma carta? Uma carta. Tá bom. Tá bom? Chama a enfermeira então, por favor. Enfermeira, Oi. É só eu escrever uma carta, mas eu não consigo escrever uma carta. Tá. Você pode escrever pra mim? Tá, vou pegar aqui um papel e uma caneta. Pode falar. Tá. Escreva aí. Senhor rei, eu sou um soldado que sempre lutei em favor do seu rei nos campos de batalha. Sempre dei o meu melhor. Sempre fiz o possível para a gente ganhar as guerras. Mas na última batalha, eu fui gravemente ferido. E agora estou aqui no hospital. Os médicos praticamente me desenganaram. E disseram que é muito difícil eu sobreviver. Escreve aí agora. Senhor rei, eu queria pedir de Vossa Majestade que autorizasse o médico a aplicar uma injeção letal e me matar de uma vez.
de forma rápida, sem dor, sem sofrimento, e acabar logo de vez com esse sofrimento que eu estou vivendo. É só isso que eu te peço, ó Rei. Se Vossa Majestade puder, atende esse último pedido desse soldado. Obrigado. Tá bom, só isso. Por favor, faça essa carta chegar no rei. Tá bom. Licença, Majestade. Carta para Vossa Majestade. Soldado! Sim, Majestade. Faça essa carta chegar ao seu destino. Sim, Majestade. Soldado, chegou uma carta pra você. Uma carta? Uma carta, acho que foi a resposta do rei. Quem mandou? O rei? O rei, vou ler aqui pra O rei você, mandou uma tá? carta? Acredito que sim. Ai. Posso ler? Leia pra mim, por favor. Querido soldado fiel, primeiramente dou-lhe minhas congratulações pelo excelente trabalho que você desenvolveu no decorrer desses anos, lutando pela nossa pátria nos campos de batalha. Porém, com relação ao seu pedido, eu não posso atendê-lo, pois você é um soldado muito importante para mim. Saiba que eu sou o rei, que o seu rei precisa de você, soldado. Precisa de você curado, Precisa de mim. bom de volta aos meus campos de batalha. Eu, como seu rei, proclamo que você ainda vai lutar comigo pela nossa pátria. Tá comigo? E interessante é porque tá de próprio punho. Foi o rei aqui que assinou. Foi ele que escreveu essa carta. Você é importante. Então, Você conhece ele, né? não, mas o meu rei disse que eu vou viver. Eu vou viver. Eu quero remédio. Eu quero me levantar daqui agora. E eu quero lutar com o meu rei nas próximas batalhas. Ok, vou chamar o médico então, tá? Tá, eu vou sair daqui. O meu rei disse que eu vou viver. Então eu vou viver. Então, aquele soldado começou a colaborar com o processo de cura, a ponto de parecer uma recuperação quase milagrosa. E ele ficou completamente curado. Em poucos meses, o grande soldado ficou totalmente sarado daqueles ferimentos e voltou aos campos de batalha e chegou a vencer a guerra e desfrutar da vitória daquela guerra para o seu rei. Viram só? Uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação restaurou aquele soldado. Restaurou aquele soldado. É isso que significa amar o próximo. A gente precisa ter bem isso em mente, porque o que acontece? Vocês já pararam para perceber que as pessoas mais próximas da gente são as que mais nos magoam? Já pararam para perceber isso? Mas isso não quer dizer que elas não nos amam. Isso não quer dizer que ela não nos ama. É porque ela está próxima, a gente tem muito contato e ela acaba falando alguma coisa que desagrada a gente. Mas nós temos que ter as motivações corretas. Nós temos que ter as motivações corretas. E como a Larissa falou aqui há pouco, tudo isso deve ser pautado no amor. O amor supera todas as coisas, né? 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo 13 ele tem 13 versículos. E esses 13 versículos
ele fala da importância do amor, né? É um texto bem conhecido, né? Que frisa bem a ideia do amor. Lá ele diz que o amor nunca falha, ele diz que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, né? O amor ele não busca os próprios interesses, o amor ele se preocupa com a verdade, né? O amor ele restaura, né? E é essa a nossa ideia, restaurar os soldados feridos, né? Restaurar os soldados feridos. Vamos ver mais um testemunho que mostra como isso aconteceu na prática. Os samaritanos nos tempos modernos, né? Solta aí mais um testemunho para a gente acompanhar. Bom dia, irmãos. Espero que estejam todos bem. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco da minha experiência de soldada ferida assim que eu entrei na igreja, na IBM. Vou tentar ser muito breve. Assim que eu entrei na igreja, eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida. Eu estava no meio de uma depressão e de problemas familiares muito delicados e tristes. Meus pais estavam no início de uma separação e eu estava muito, muito mal com tudo. Mas assim, eu fui muito bem recebida na igreja. Comecei logo a fazer parte de um grupo de amizade que me recebeu muito bem. Então, para mim, os melhores dias da semana eram os dias de encontro, que antigamente eram feitos nas casas, né? Então, assim, quando tinha encontro na casa de alguém, eu me alegrava muito. Foi bem no início, eu conheci poucas pessoas. E teve um dia que... e eu vivi um relacionamento também que não agradava a Deus, que era um relacionamento amoroso com uma pessoa, ele não era cristão. E tudo isso eu compartilhei no grupo de amizade do qual eu fazia parte. Fui muito aconselhada, claro, com a palavra de Deus, como eu deveria fazer, como eu deveria proceder e o que agradava a Deus. E eu queria muito fazer a vontade de Deus, buscar. E foi bem no início de tudo e teve um dia que, como era um lugar que eu me sentia muito acolhida, eram pessoas que me tratavam muito bem, eu me sentia amada. Teve um dia que eu precisei sair de casa, eu fui morar com a minha madrinha. E nesse dia que eu saí de casa era uma noite, eu estava muito desesperada, em prantos, chorando muito. E a primeira coisa que eu pensei foi na igreja, né? As pessoas que eu pensei que fossem me acolher. Eu liguei para a pessoa que era responsável do grupo, né? Porque eu tinha certeza que ali eu ia encontrar paz, ia encontrar uma palavra de amor, a palavra de Deus, assim. Só que eu fui julgada. Essa pessoa julgou muito errado a situação. Eu liguei, não fui atendida e eu mandei uma mensagem no WhatsApp dizendo que eu estava desesperada. Eu mandei vários emojis de chorinho, de lágrimas, dizendo que eu estava muito angustiada e que eu tinha saído de casa. E eu nem expliquei o motivo, eu estava num desespero, eu estava muito mal. E a pessoa julgou errado, a pessoa pensava que eu estava saindo de casa por causa do meu relacionamento, para morar com a pessoa que eu namorava na época. E não foi o que aconteceu, meus pais estavam se separando. E aconteceu uma situação muito, muito triste na minha casa e eu estava desesperada. E aí essa pessoa simplesmente respondeu dizendo que, me cortou, me bloqueou, dizendo que as minhas decisões teriam consequências, sérias consequências, e que eu teria que lidar com elas, e que a única coisa que ela poderia fazer por mim era orar, nada mais. E aquilo foi um baque para mim. Eu recebi aquelas palavras, eu já estava num desespero, aquilo me paralisou. Eu, como assim? Meu Deus, eu tô sem chão. E eu não tinha palavras para falar para minha família e eu queria buscar palavras de consolo e eu orei. Eu clamei muito a Deus por paz no meu coração, que eu estava muito angustiada. E eu lendo aquela mensagem da pessoa, eu fiquei assim, como assim? Meu Deus, não é nada disso que a pessoa tá pensando. E só que eu não tinha forças para falar, ei, não é isso que você tá pensando. Eu fui bloqueada, eu me senti muito mal e aquilo eu me senti envergonhada. E essa atitude fez com que eu não fosse mais à igreja, não julgando a igreja, eu estava ferida, triste com a pessoa. E aí,
passei muito tempo sem ir para a igreja. Por conta disso, eu me senti muito mal. Só que esse pouco tempo que eu fiquei na IBM, até isso acontecer, eu conheci pessoas que não desistiram de mim. Agradeço muito ao João, a Kelly e ao Matheus Teixeira, porque quando ele me via nos corredores da faculdade, ele falava: ei, vai lá na igreja. Quando eu via ele vindo de longe, eu sabia que ele ia falar isso. Então, só esse: ei, vai lá na igreja, bora lá no culto, isso já fazia grande diferença. Eu nunca esqueci disso. Nunca esqueci da Kelly, das várias vezes que eu ligava para ela e ela me ouvia, e ela falava comigo palavras de Deus, ela usava a palavra de Deus para me instruir, para conversar comigo, me aconselhar. O João, que nunca desistiu de me mandar mensagem dizendo que eu era importante para Deus, me convidando para ir para a igreja, para ir para o grupo de amizade dele, para eu fazer uma visita, para ir para o culto de jovens, para eu ir no culto de domingo. Eu realmente demorei para ir. Eu estava muito triste, não julguei a igreja como um todo, eu estava com muita vergonha, por mais que não o motivo que ela julgou não tivesse sido o motivo da minha saída da minha casa. Só que eu fiquei: meu Deus, vão pensar o que de mim? Então ela me feriu muito. E eu decidi voltar para a igreja. Então eu tive quero ressaltar 2 ferimentos aqui que eu passei na minha vida, o primeiro foi esse, e o segundo, como eu vivi um relacionamento amoroso que não agradava a Deus, eu queria me desprender disso. Eu não queria isso para minha vida, eu queria iniciar uma vida íntegra ali, viver uma vida para Deus. E eu tive pessoas que me ajudaram muito e até hoje me ajudam com palavras, que não desistiram de mim quando eu iniciei de novo na igreja. A Karen e o Thiago que sempre estavam comigo, a Karen sempre lendo a palavra comigo, me incentivando, dizendo que eu não estava só. Deus levantou pessoas, eu orei pedindo para Deus para que eu não me sentisse sozinha no momento que eu tomasse minhas decisões. Dei fim ao meu relacionamento que não agradava a Deus, e eu tive o amparo de pessoas, Sara Maiara, que me acolheu muito bem, Ingrid, nossa, palavras de Deus assim para minha vida, o GA Pedra Angular, que foi o GA que eu, assim que eu voltei, que me acolheu muito bem, pessoas maravilhosas, que eu me senti amada, pessoas que fizeram transformação tremenda na minha vida, e isso não tem preço. E eu agradeço do fundo do meu coração pelas pessoas que... Eu sei que eu não citei nomes de outras pessoas, é porque o vídeo vai ficar muito longo, mas eu agradeço de coração a cada pessoa que não desistiu de mim, a cada mensagem que eu recebi. Eu quero dizer que vocês foram pessoas essenciais na minha vida. Hoje eu vivo uma vida íntegra com Deus. Claro, eu sou humana, eu sou pecadora, eu erro, mas eu busco acertar todos os dias. Estou vivendo um relacionamento que agrada a Deus, estou noiva, vou casar em nome de Jesus em agosto. E assim, é uma vida diferenciada e eu não estaria vivendo isso hoje se Deus não tivesse usado pessoas no momento da minha dor, do meu desespero, para me dar palavras de ânimo e dizer que tudo ia ficar bem, para eu ter fé, para eu confiar em Deus. Deus usou muito também o pastor Lincoln nas pregações, eu agradeço demais. E pastor, eu quero lhe agradecer por incentivar a amarmos pessoas e a buscar sempre a darmos o melhor de nós, na busca incessante de conquistar pessoas para Deus. Eu fui amada, eu fui cuidada, eu fui tratada. E hoje, por tudo que eu vivi, por todo o amor que eu recebi, hoje eu amo pessoas, eu cuido de pessoas. E cuidar de pessoas, para mim, cuidar das crianças, fazer parte do ministério do Conexão Kids, para mim é uma honra. Eu glorifico, eu louvo a Deus por tudo que aconteceu na minha vida e por todas as pessoas que tiveram grande influência na minha vida.
Então eu fui uma soldada ferida, mas eu fui restaurada. E eu agradeço muito a igreja, a IBM, por ter me acolhido, por ter me recebido com tanto amor, com tanto carinho. E até hoje eu sou muito, mas muito feliz. E eu agradeço de coração a todos que não desistiram de mim. Viram só? Tudo pautado no amor de Deus. Pessoas que agem dessa forma, amigo, segure as emoções. Pessoas que agem dessa forma, como ela falou no testemunho dela, são pessoas que se importam, são pessoas que amam de verdade, né? O amor de Deus, gente, ele é tremendo. O amor de Deus, ele é sensacional. O amor de Deus, ele... O amor de Deus é fantástico. E é esse amor que nós temos que exercitar nos nossos dia a dias. Paulo ele deixa bem claro isso lá em 1 Coríntios 13. Se a gente voltar um pouquinho mais, no capítulo 12, Paulo está falando dos dons. E na igreja de Corinto, muitas pessoas queriam ter os dons, né? Queriam falar em línguas, queria ter o dom da profecia, queria curar, queria expulsar demônios. As pessoas queriam ser assim, top, sensacional, né? E aí Paulo, no final do capítulo, ele diz assim para essas pessoas, né? Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Mas agora eu passo a falar para vocês um caminho ainda mais excelente. Esse é o último versículo do capítulo 12, o último trecho, onde ele diz: agora eu passo a mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse? Ele começa falando no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, né, serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine, né? Ainda que eu tivesse o dom da profecia e desse ordem àquela montanha para mudar de lugar e não tivesse amor, de nada adiantaria. Então Paulo ele deixa bem claro que o amor é um caminho ainda mais excelente. Nós vamos fazer uma pequena dinâmica agora. Quer dizer, a dinâmica da Larissa, né? Mas hoje vai ser meio diferente. Ela vai fazer em vídeo para vocês acompanharem aí de casa, tá? Solta o vídeo aí da dinâmica da Larissa. E vamos lá para a dinâmica da Larissa. Nós estamos aqui nessa dinâmica, né? Nós vamos representar aqui o nosso coração, tá? O nosso coração, quando a gente aceita Jesus, né, como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo no nosso coração. E cada vez mais nós vamos tendo o amor de Deus no nosso coração. Nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos fazendo a meditação, nós ficamos em comunhão e ficamos muito felizes de estar em comunhão. Então o nosso coração ele vai se enchendo do amor de Deus, né? Mas aqui, será que ainda cabe o amor de Deus aqui dentro? Sim, ainda cabe o amor de Deus, né? Nós vamos botar aqui mais amor de Deus, nós vamos complementar mais com o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele vai aqui tampando, né, as brechas que estão no nosso coração, né? Aquela brechinha, está faltando alguma coisa, né? É o amor de Deus e a gente vai preenchendo mais ainda, tendo intimidade, orando cada vez mais. E vamos preenchendo aqui, né, o nosso coração aqui, ó, com o amor de Deus. Vamos enchendo mais, ainda cabe mais do amor de Deus aqui, certo? Ok, estamos aqui com o amor de Deus. Será que ainda cabe mais no nosso coração do amor de Deus? Vamos ver. Nós vamos colocar aqui mais um pouquinho do amor de Deus. E aí, olha aqui, vai enchendo, né? E aí, olha, enchendo do amor de Deus. E o amor de Deus, ele é tão grande, ele vai preencher tudo na nossa vida, que ele vai, olha aí, ó, fluindo, saindo, né, do nosso coração para as pessoas que estão à nossa volta, certo? E assim o amor de Deus ele é muito grande. E quando a gente está cheio do amor de Deus, isso abençoa a vida de outras pessoas, né? Lá em Gálatas, né, no capítulo 5, versículo 22, ele fala sobre o fruto do Espírito.
E o primeiro lá que fala é o amor, né? Que quando a gente está cheio do Espírito Santo, o fruto que a gente produz é o amor. E o fruto do Espírito, ele é uma obra interna. Por quê? Porque ele trata dentro da gente. Não é verdade? Mas ele abençoa a vida de outras pessoas. Então, quando a gente está cheio do amor de Deus, a gente transparece esse amor e acaba abençoando a vida das pessoas que estão à nossa volta com mais amor. Valeu! Viram só como o amor de Deus ele transborda nos nossos corações? O amor de Deus é tremendo. Ele transborda nos nossos corações até ficar daquele jeito, até abençoar outras pessoas, até que as pessoas que estão próximas da gente são abençoadas com tamanho amor. Então, gente, eu entendo que amar o próximo é importante porque é um mandamento. Eu entendo que amar um próximo é importante porque agrada a Deus. Eu entendo que amar o próximo é importante porque nos dá um bom testemunho. E eu entendo que amar o próximo é importante porque ele restaura aquele próximo que está ferido. E aí nós acompanhamos aqui várias pessoas que fizeram essa mesma atitude do bom samaritano nos dias de hoje. Então é possível a gente fazer isso. É possível a gente fazer isso. Só que isso só é possível através das nossas ações. Isso só é possível através das nossas ações. A Bíblia vai dizer o seguinte em 1 João capítulo 3, verso 18: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e de verdade. Olha só o que a Bíblia diz. Não adianta você dizer que ama o seu próximo só falando. Você tem que agir. Você tem que ter ação. Não amemos de palavra ou de boca, mas em ação e em verdade. É isso que a Bíblia nos ensina. Para sermos um samaritano nos tempos modernos, nós temos que agir. Nós temos que fazer valer essa atitude. Aí a partir de aí eu pergunto para vocês: que atitude nós iremos tomar? O que nós vamos fazer? Vamos ver mais um testemunho? E caramba, hoje tem testemunho demais, né? Tem, por quê? Porque nós estamos falando de samaritanos nos dias de hoje. Nós estamos falando de samaritanos nos dias de hoje. Então são exemplos. Então vamos lá, solta aí mais um testemunho para a gente verificar. Bom dia, irmãos. Estamos aqui morrendo de saudade de estar junto, de estar perto, né? Orando para que tudo isso passe o quanto antes para a gente poder estar junto mais uma vez. Foi nos pedido para dar um testemunho, né? Na realidade ficamos bem felizes com esse convite, porque o Senhor tem sido muito bom, né? Para comigo, para com a minha família. E aí nós teremos aqui inúmeras bênçãos para contar para vocês, mas a gente vai ficar com uma só, né? Que nós conversamos aqui como família e achamos aqui a principal delas, né? No final do ano de 2017 ali, consensualmente, eu e minha esposa, nós decidimos que nós íamos nos separar, né? Chegamos ali sem briga ali, normal, conversando, né? E ali o diabo plantou essa semente no nosso coração e nós já estávamos quase que caindo nela, né? Mas tivemos aí a ajuda de um casal que nos pegou ali no colo, né? Nos pegou ali nos braços e mostrou pra gente a importância do casamento, a importância da aliança, né? Como Deus ele valoriza a família, o casamento. E ali nós aprendemos muito com aquele casal. E assim, praticamente eles mudaram através ali do Espírito, né? Através do Espírito Santo eles mudaram a nossa vida, porque depois daquele momento ali, nós conseguimos ficar firmes na igreja, né? Nós vivíamos assim praticamente como uma gangorra, dias em cima, dias embaixo, né? Então assim nós conseguimos nos firmar nos caminhos do Senhor,
Nós hoje fazemos parte da liderança da igreja, mas tudo isso foi possível porque um casal resolveu dedicar ali do seu tempo, investiu financeiramente em nossas vidas, né? Lembro muito bem que esse mesmo casal, certa vez estávamos sem condições de pagar um acampamento, eles foram lá e pagaram o nosso acampamento para nós estarmos juntos, para nós estarmos perto, para nós estarmos aí aprendendo. E hoje a gente fica muito feliz, né? Estreitamos os nossos laços de amizades e ficamos muito felizes e procuramos fazer da mesma forma, né? Sempre estar atento a alguém que esteja necessitando de ajuda, alguém que esteja necessitando ali de um ombro amigo, alguém que esteja necessitando de uma palavra, alguém que esteja necessitando de um acompanhamento, porque foi crucial para a nossa vida e para a nossa família, uma família tão linda como essa, né, que de repente estaria se perdendo por uma semente maligna do diabo, que é o divórcio. Então, agradecemos de coração a Deus por Ele ter tanta misericórdia das nossas vidas. Agradecemos de coração esse casal, ao qual ficamos tão amigos, porque eles investiram na nossa vida e nos mostraram como é bom servir a Deus, como é bom ser fiel a Deus, como é bom estar como igreja, como é bom estar como família e como é bom obedecer a palavra do Senhor. Amém? Joinha, estamos morrendo de saudade de vocês, esperando que isso tudo passe logo. Um abraço. Viram só? É tempo de restaurar, gente. É tempo de restaurar. E para a gente restaurar, nós precisamos agir. Lucas capítulo 10, que foi o versículo que nós começamos, né? Nós começamos com o 36 e 37. No finalzinho do 37, Jesus diz assim, ó: vá e faça o mesmo. Temos que agir. Depois que Jesus conclui a parábola do bom samaritano, ele olha para aquele perito da lei e diz: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Nós precisamos agir, né? Nós precisamos agir. O que importa são as nossas ações. Uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, já que na reta final da nossa aula, é o seguinte: todas as pessoas precisam de restauração. Todas as pessoas precisam de restauração. E às vezes nós vemos os nossos líderes, ou até mesmo o pastor, como pessoas que não precisam de ajuda, que não precisam ser restauradas em algum aspecto. E isso não é verdade. Nesse último testemunho, vocês viram que o Caula falou de um casal que abençoou muito a vida deles. Esse casal somos nós, Osmilson e Larissa. É desse casal que ele está falando. Só que o que ele não falou nesse vídeo é que esse rapaz aí, chamado Caula, abençoou também muito a vida da gente. E agora eu peço licença aí da paciência de vocês para me contar 2 minutinhos do meu testemunho. Eu também já fui restaurado. Eu também já fui restaurado. Sério. E sabe quem que me deu uma palavra de incentivo? O Caula. O Caula me deu uma palavra de incentivo, né? Naquela ocasião nós estávamos coordenando um evento da igreja, o maior evento da igreja, e nós estávamos coordenando esse evento e a gente ensaiava aqui até altas horas da noite. E quando você trabalha com muita gente, né, você precisa ter sabedoria, porque algumas coisas às vezes não vai do jeito que você quer. E aí quando a gente estava à frente desse evento, um certo dia, nós saímos daqui meio entristecidos, porque queria. E aí nós precisávamos de uma palavra de incentivo, nós precisávamos de uma palavra de encorajamento, nós precisávamos ser amados naquele momento. E sabe o que aconteceu? O Caula mandou esse vídeo aí pra gente. Ouçam aí o que ele disse pra gente.
altas horas da madrugada. Boa noite. Estamos aí próximo já de 1h da manhã, né? Já estamos na terça. E assim, eu resolvi gravar esse vídeo aí porque tem duas pessoas aí que eu amo muito e eu tô sentindo assim elas meio, né, sob pressão ali. E aí eu resolvi contar assim um pouco da minha história, contar um pouco assim da minha vida de uns tempos para cá, que mudou quando eu conheci assim mais de perto essas duas pessoas. Quero deixar um versículo aqui que se encontra em Apocalipse. Eita, Apocalipse, né? O capítulo é 1, a partir do versículo 9, que fala assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Assim, João estava numa ilha, né? A ilha de Patmos, a gente sabe, uma ilha assim bem conturbada, onde as piores pessoas. E ele disse, né? Irmão vosso, companheiro na tribulação, por causa do Evangelho. Ou seja, nem sempre assim a gente fazia a vontade de Deus, a gente tá ali trilhando o caminho certinho, bonitinho, a gente tem assim a garantia que a gente vai estar em águas, né, calmas, em águas tranquilas. João serviu a Deus e estava na ilha de Patmos, preso por amor de Jesus. Então assim, a palavra que eu queria deixar é que muitas vezes a gente está fazendo as coisas e tal, e está querendo crescer, está querendo evoluir, está querendo que outras pessoas cresçam, e de repente às vezes a gente leva uma facada aqui, outra facada ali, uma palavra negativa ali, outra palavra lá, e aí a gente vai desmotivando. Mas eu queria dizer para vocês que se a gente for continuar a leitura do texto, né, Jesus deu um consolo para João, pegou ele, levou, né, até o paraíso, mostrou como era que ia ser a cidade santa e tal, mostrou aquilo que ele estava preparando, né, estava preparando para o João, para mim e para vocês também. E assim, eu queria terminar essa fala, né, não sei se vocês conhecem essa blusa aqui, essa blusa bonitona aqui, né, da minha formatura de casados, que assim, há 1 ano atrás, né, eu estava bem distante, estava assim, né, metendo os pés pelas mãos, fazendo várias bobagens, e num determinado momento da minha vida assim, estava quase separado da minha esposa. Hoje a gente pega, a gente conversando, a gente vê assim, né, com nossos 2 filhos lindos, e a gente diz, poxa, teve um momento que a gente de repente estava jogando tudo isso aí pro alto. Clarice aí, uma serva do Senhor, já é o 2º ano no memória de Natal, Máximos indo pelo mesmo caminho. Então assim, e a minha história começou a mudar quando eu recebi o teu convite, Osmilson, o teu convite, Larissa, para fazer o Casados para Sempre, né? E aí a gente fez o Casados e logo em seguida, quando a gente está perto de alguém, né, que é bênção, a gente passa a ser bênção também. E aí eu já assumi um PG e já estamos assim quase com 1 ano de PG. E ontem, ó, esse certificado aqui, né, também é para vocês, porque essa história aqui não ia acontecer se não fosse vocês. O meu PG, o PG o qual eu lidero, ele multiplicou do PG de vocês. Então assim, ó, vocês também fazem parte dessa história. E assim, quem está gravando é o meu amor, esse Oni. Chega mais aí, amor, para me mostrar uma coisa. Aqui, ó, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui nas nossas fotos, ó. Nosso casamento, né? Vários momentos a gente junto e tal. E assim, essa história, olha que certificado lindo aqui, ó, né? Então assim, essa história, ela quase ia acabando, né? E só não acabou porque a gente teve a felicidade, Deus colocou você e Larissa no nosso caminho, nas nossas vidas. Então assim, eu sei que vocês estão passando por um momento muito difícil, a voz já está acabando de tanto gritar lá, Jesus, Jesus! Mas eu queria deixar essa palavra de incentivo para vocês, que vocês são bênção
na vida de outras pessoas. Quantos casais já tiveram as vidas transformadas através do trabalho de vocês, através da vida de vocês. E na terça-feira passada a gente teve uma palavra lá com o irmão Felipe, nosso PG, que era uma palavra de Paulo, né? E ali foi falado assim, que Paulo, ele dizia para olhar, olha para mim que se você olhar para mim você vai ser salvo, né? Paulo, ele tinha essa autonomia e essa autoridade para falar isso. E hoje eu vejo muito disso em vocês, tipo assim, poxa, se eu for igual ao Osmil, se eu for igual a Larissa, eu vou estar no caminho certo. Se eu for igual ao Osmil, se eu for igual a Larissa, eu vou crescer no reino de Deus, eu vou crescer na obra do Senhor, né? Já estamos aí no nosso segundo ano, entrando aí no nosso segundo ano juntos, e ano que vem, né, superintendente aí da EBD, então mais uma escadinha aí crescendo. Então assim, só resolvi gravar esse vídeo para dizer que eu amo vocês, para dizer que de repente assim você esteja passando por um momento de tribulação, mas assim como Deus deu consolo para João, tenha na certeza que Deus vai dar um consolo para a vida de vocês. E assim, eu creio muito que tudo vai dar muito certo, né? Os dias 21, 22, 23, pessoas vão se converter ao Evangelho, vão estar ali nos braços de Jesus por causa desse evento que vocês estão liderando. E assim, nós vamos colher muitos frutos, e eu tenho certeza também que vocês vão sair não da forma que entraram, e muito menos pior, vocês vão sair bem melhor, mais fortificado e assim, querendo galgar novos desafios. Então, deixar um abraço aí para vocês, um beijo no coração e tamo junto, pode contar com a gente. Viram só? Nós também precisamos ser restaurados, né? E é essa mensagem que eu deixo para vocês hoje, né? Que nós amemos, não porque é um mandamento, não porque agrada a Deus, não só porque é um bom testemunho e não só porque restaura. Nós devemos amar o nosso próximo através das nossas ações, para que nós sigamos o exemplo de Jesus e que nós possamos não só ser, mas cultivar a cada dia bons samaritanos. Que nós possamos ter nos dias de hoje mais e mais situações de samaritanos, né? Muito obrigado por me deixar entrar na sua casa nessa manhã e ouvir essa palavra do Senhor, né? Nós vamos só cantar um louvor e depois nós vamos fazer o encerramento com uma oração. Esse louvor, né, ele não é agitado, ele não é assim muito mas a mensagem dele, a letra dele traz uma mensagem muito renovadora nas nossas vidas, né? Vamos ouvir aí esse louvor. Esquecidos no caminho, deixados para
desfalecido. Somos chamados para derramar o óleo, seus instrumentos para sarar suas feridas, ministrar a cura, restaurar as vidas e envolver-nos com o manto de amor do Pai, que preferiu nos perdoar e nunca desprezou, nunca desprezou. Muito bem, forte esse louvor, a letra desse louvor é muito forte, né? Mas é isso aí. Gente, essa é a mensagem de hoje. Muito obrigado pela sua paciência, obrigado por me deixar entrar na sua casa nessa manhã de domingo, e obrigado por não só me deixar entrar, mas por deixar entrar a palavra de Deus, uma palavra que nos renova, uma palavra que nos motiva, e uma palavra que a cada dia vai nos fazer ser mais bons samaritanos nos tempos modernos, né? Vamos orar e depois nós estamos com as nossas atividades encerradas. Oremos. Pai, nós te agradecemos. Obrigado a Deus por mais um dia. Obrigado a Deus por essa aula que o Senhor nos permitiu ministrar. Obrigado pela reflexão que o Senhor nos faz a cada aula. E obrigado pela porção da Tua palavra em nossos corações. Nos guarda nesse domingo, nos protege durante o dia e derrama a Tua bênção sobre as nossas casas. Nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Até mais.